Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! Já deve ter ouvido dizer que São Paulo é uma das cidades que mais cresce no mundo. Por que será que as cidades crescem? Você tem alguma ideia sobre isso? Deixa eu ver se tem alguém aqui que pode me ajudar. Opa! O senhor pode me ajudar no seguinte? Queria saber por que será que as cidades crescem tanto? Bom, a cidade cresce por causa do trabalho, né? O desenvolvimento vem com o trabalho. Porque nasce muita gente, lógico. Porque aqui tem mais facilidade, né? Acho que são tudo doidos, né? Porque nós daqui queremos ir embora pro interior. Então eles acham que São Paulo é o melhor lugar para se ganhar dinheiro. Eu vou vir aqui na cidade, aqui tem mais mercado de trabalho. É um meio de ganhar dinheiro mais fácil. Eu da cidade de São Paulo, que é uma cidade, um polo que muitos vêm de fora para cá, então ela tem que crescer para o país poder desenvolver, né? É isso aí, é isso aí. O crescimento da cidade, dos países, é uma questão da economia. E a função do governo, do Estado, é dirigir a economia. O governo resolve se deve se meter nos negócios dos governados. E quando ele resolve se meter, nós chamamos isso de uma intervenção do Estado nos negócios. Agora, esse assunto não é um negócio que veio de agora, não. É uma coisa que vem de há muito tempo, desde a época da República Velha. Estou investigando como funcionava a economia brasileira durante a República Velha. Você deve se lembrar de outras aulas. O Brasil, durante muito tempo, viveu da agricultura e da exploração das riquezas do solo. Quer dizer, do setor primário da economia. Isso foi desde o descobrimento até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. O setor predominante na economia brasileira era o setor primário. O Brasil produzia e exportava café, borracha, açúcar, cacau e algodão. Os principais compradores eram os Estados Unidos e a Europa. E os lucros das exportações variavam de acordo com a situação econômica desses países. Mas esse pó de café tá torrado demais. O senhor não acha? Eu não entendo muito de café, meu senhor. Ah, mas pode confiar em mim que eu sou fazendeiro de café há muitos anos. Aliás, o que o senhor faz, hein? Eu sou industrial. Ah, industrial. Ah, o senhor deve fabricar botinas. Meu caro fazendeiro, nós estamos na década de 30. Muita água já passou debaixo dessa ponte, né? Realmente a indústria brasileira antes só fabricava bens de consumo como roupas, alimentos e as tais botinas a que o senhor se referiu, mas isto começou a mudar depois da Primeira Guerra Mundial. Nós não estamos mais naquela época em que o Brasil precisava importar os seus bens de capital, como máquinas e ferramentas. Pois isto é um erro! Como desprezar a nossa vocação agrícola para se aventurar aí nesses incertos labirintos da indústria, meu caro? A riqueza do Brasil está na terra. O senhor, se eu não me engano, está no governo? Sim, porque quando a produção é muito grande e os fazendeiros não conseguem vender tudo, o governo compra o que sobra. Compra, aliás, com dinheiro emprestado do exterior, não é verdade? Olha, não é bem assim, viu, meu caro? Sei. Não é bem assim. Verdade, sim. O governo comprava a produção excedente, isso é, aquilo que os fazendeiros não conseguiam vender, com dinheiro emprestado do estrangeiro. Dessa forma, os fazendeiros não eram obrigados a baixar os preços e continuavam tendo lucros. Por causa dos empréstimos, a moeda brasileira se desvalorizou. Os produtos importados ficaram mais caros. Países envolvidos na guerra pararam de exportar. Como a população precisava de alimentos e de tecidos, a indústria nacional foi se desenvolvendo para atender a essas necessidades. Para você ter uma ideia, antes da guerra, em 1914, havia 7.000 fábricas no Brasil. Em 1920, 2 anos depois do fim da guerra, esse número subiu para 13.000. Outra coisa que fez o Brasil desenvolver a indústria foi o crescimento rápido das cidades. Hoje em dia, grande parte da população brasileira vive na cidade, mas nem sempre foi assim. Houve uma época em que a maior parte da população vivia no campo. Isso começou a mudar a partir dos anos 30.
As cidades começaram a crescer e cada vez mais gente começou a viver nelas. Essas pessoas que moravam nas cidades tinham costumes diferentes daquelas que viviam no campo e queriam consumir produtos feitos nas indústrias, os chamados bens de consumo. Para se produzir esses bens, tinha que haver matérias-primas, máquinas e equipamentos. Sempre que alguém quer consumir alguma coisa, alguém tem que fabricar este bem. E quem fabrica quer vender. Esta é uma lei básica da economia, a lei da oferta e da procura. Vamos ver como ela funciona? Se catar. Olha o mamão do Oi, amigo, vem cá. E aí, princesa, Você tudo bem? sempre vendeu mamão? Não, antes eu trabalhava com manga. Ó o mamão. E por que você parou de vender manga? É que é o seguinte, né? Esse ano deu muita manga e todo mundo na área começou a vender, entendeu? E pra vender tudo eu tinha que vender mais barato, né? Agora aí não compensava. Chegou uma hora que eu precisei vender mais barato do que eu comprava, entendeu? Olha o mamão. Quer dizer que pra você mamão tá dando mais lucro, é isso? Não é que dá mais lucro, né? É que aqui na área só tem eu. Todo mundo tem que comprar de mim, né? Eu não tenho concorrência, né, meu amor? Quer dizer, se tivesse mais gente vendendo mamão aqui na área, você era obrigado a vender mais barato. É o jeito, né, princesa? Olha o mamão. Tá vendo só? Essa é a lei da oferta e da procura. Quando tem muita produção e muita gente vendendo, o preço baixa. E o lucro também. Agora, quando tem pouca produção e pouca gente vendendo, que nem é o caso do nosso amigo aqui, dá pra vender mais caro e ter mais lucro. Quando a produção, isso é a oferta, é muito grande, a procura diminui. E aí vem a crise. Em 1929, houve uma crise mundial que acabou estimulando ainda mais o desenvolvimento da indústria nacional. Vamos ver como foi essa crise. Depois da Primeira Guerra, houve um grande desenvolvimento tecnológico, principalmente nos Estados Unidos. Máquinas cada vez mais sofisticadas produziam cada vez mais no campo e na cidade. E, ao mesmo tempo, as fábricas precisavam de menos operários. A combinação de máquinas produzindo com desempregados que não podiam comprar acabou dando em superprodução. Isto é, as indústrias produziam mais do que vendiam. Se você prestou atenção na lei da oferta e da procura, vai entender o que aconteceu. Superprodução, aliada com desemprego, faz as pessoas pararem de comprar. As empresas menores abriam falência. Os lucros das maiores estacionavam. No dia 24 de outubro de 1929, aconteceu o craque da Bolsa de Nova York. Craque quer dizer quebra, falência. Se uma empresa não vende, as ações baixam de preço. Todo mundo perde o dinheiro que investiu. Houve pânico e a crise arrastou o sistema capitalista. Resultado para o Brasil? As importações diminuíram e os empréstimos acabaram. Isso nos leva de volta ao problema do café. No Brasil, havia uma superprodução de café. Com a crise de 29, os estoques ficaram encalhados. Os cafeicultores, para diminuir os prejuízos, despediram os colonos das fazendas. Os preços dos outros produtos de exportação, como o açúcar, o algodão e o cacau, também baixaram. Foi assim que Getúlio Vargas encontrou o país quando assumiu a presidência na Revolução de 1930. E foi aí que o Estado começou a interferir para equilibrar e diversificar a economia. Depois da crise de 29, não havia mais dúvida. Não dava mais para o Brasil continuar como um simples exportador de produtos agrícolas como açúcar, algodão, borracha e cacau. Vamos ver o que os grandes fazendeiros acharam disso. O governo sabe que o café é a nossa maior riqueza. Sim. Vargas não vai assim nos ignorar de uma hora para outra, meu amigo. Ora, mas meu caro cafeicultor, ninguém seria louco de desprezar o café ou qualquer outro produto agrícola. O que o governo Vargas quer é estimular a indústria sem desprezar a agricultura, é lógico. Mas a indústria e a agricultura são coisas diferentes. Sim. Ou se investe em uma coisa, ou se investe em outra. Não. Desculpe, mas o amigo está mal informado. O governo está tentando reunir recursos para sustentar as fazendas já existentes. Apenas ele não quer mais novos investimentos na agricultura. E para isso é simples, basta que ele aumente os impostos sobre a exportação. Bem, se nós não vamos mesmo ser esquecidos, tá certo, tudo bem. Nós concordamos. Agora, se querem tanto essa tal da indústria, que a façam, mas que os recursos para nós, produtores rurais, não sejam esquecidos. E pode falar para o Getúlio que nós concordamos com o seu pacto político. Ora, viva! Chegamos a um acordo!
Agora me explique, como é que o Estado vai proteger as atividades industriais? Bem, o desenvolvimento industrial. O Estado protegeu as atividades industriais através de uma série de medidas. Primeiro, ele facilitou os empréstimos bancários. As indústrias tomavam dinheiro dos bancos com juros mais baixos e prazo de pagamento mais longos. O Estado também baixou os impostos sobre máquinas e equipamentos industriais e, para completar, facilitou a importação de combustíveis, máquinas e equipamentos de transporte. Mas para que a indústria brasileira vingasse de uma vez, era preciso ir mais além. E Getúlio Vargas sabia disso. O Estado empresário. Com a implantação do Estado Novo, em 1937, o governo Vargas adotou uma política mais direta. Vem desta época o surgimento das indústrias de bens de capital, que também são chamadas de indústrias de transformação. Indústrias de transformação são aquelas que lidam a matéria-prima, ou seja, metais, minérios, produtos agrícolas. Daí, essas matérias-primas são transformadas para fabricar diversos produtos: o ferro em aço, os minérios em ligas. Assim, em 1941, começou a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que fabrica aço. E no ano seguinte, foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, que lida com mineração. O governo investiu ainda nos transportes, aperfeiçoou a navegação para trazer carvão de Santa Catarina e equipou a Estrada de Ferro Central do Brasil para transportar minério. Deu para o senhor ver agora como ser industrial no Brasil hoje em dia é muito mais do que fabricar botinas? Eu só tenho aqui uma dúvida. Alimentar o transporte de matéria-prima, equipamentos e produtos das indústrias nacionais vai gastar muito combustível. E da onde vai vir tanto combustível assim? O Estado se encarregou disso também. Criou o Conselho Nacional de Petróleo. O Conselho vai controlar o refinamento e a distribuição de combustível para isso tudo. É como diz o velho Getúlio: ferro, carvão e petróleo são os esteios da emancipação econômica de qualquer país. Possuindo-os e explorando-os, poderemos povoar e cultivar o enorme território que nos legaram nossos antepassados. Não. Pode deixar que essa eu pago. Essa vai ficar por conta dos produtores rurais. Não, por favor, eu faço questão. Daqui pra frente, quem paga a conta é a indústria. Olha que a agricultura ainda tem sua força, hein? E vai demorar muito tempo para vocês da indústria passarem a perna na gente. Então vamos dividir. Quanto é, seu Manuel? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, nós vimos que a crise do café, a Primeira Guerra Mundial e o crescimento das cidades foram fatores que contribuíram para o crescimento industrial do Brasil. Vimos também que o Estado, através do governo Vargas, interferiu na economia e estimulou a indústria. E para completar, demos uma olhada em como funciona a economia, sua lei principal e suas crises. Leia o seu livro e pense no papel que o Estado teve para o desenvolvimento industrial brasileiro entre 1920 e 1940. Vai ficar bem mais fácil entender o que é a intervenção do Estado na economia. Até a próxima.